Como as pessoas me dizem, eu não tenho autoestima porque os meus pais costumavam dizer isso ou aquilo. Eu diria, isso é pura mentira. Não tô dizendo que eles não disseram isso. Eu digo, é mentira achar que é por isso que você não tem autoestima. Autoestima não vem do que as pessoas dizem sobre você. Autoestima vem do que se experimenta sobre si próprio. Veja, alguém pode dizer a você toda a sua vida, você é um lixo. E uma parte de você diz, tô de saco cheio, vou te mostrar. Muita gente já o fez, nunca compraram. Ou alguém diz que você é belo toda a sua vida. Você diz, eu não sou realmente belo. Portanto, o que as pessoas dizem não importa em nada. É o que se acumula, é o que se monta, é o que se cria. É o hábito que se põe na cabeça. E hoje não o culpo porque temos toda uma cultura que está sempre culpando outra pessoa por algo na sua vida. Mas a culpa não é uma estratégia para o orgulho. É por isso que se ouve essas pessoas culpando, essas estão sempre zangadas. Ouçam, se eu quiser culpar, cresci num ambiente... Nem sequer eu compartilhei até a minha mãe falecer. E mesmo assim, não compartilhei. Eu cresci num ambiente bastante difícil. A minha mãe era uma bela alma, mas quando bebia álcool e misturava com medicamentos recetados, era uma criatura diferente. E era uma criatura violenta. Eu tenho um irmão mais novo, 5 anos mais novo, e uma irmã mais nova, 7 anos mais nova, e a minha mãe ficaria louca. Eu não queria que eles se machucassem. Por isso, eu tinha 1,5 m no ensino secundário, ela me agarrou pelos cabelos e me esmagou contra a parede até eu sangrar. Agora, nunca compartilhei isto e não estou denegrindo-la de alguma forma, só compartilhei 4 ou 5 anos após a sua morte. Porque estava falando com um grupo de crianças em Nova York. Todas sem pais, 80% afro-americanos, cerca de 20% hispânicos fora do seu grupo, aproximadamente, nenhum miúdo branco. Estou falando que a sua biografia não é o seu destino. E não importa o que tenha passado. O que decide agora é o que vai controlar a sua vida. O que decidir cada dia em diante vai salvar a sua vida. E olho para eles ao me vendo e consigo ler suas mentes. Este tipo grande, alto, branco, rico vai me dizer que a biografia não importa. Então eu disse, me deixem contar a minha história. E contei a eles toda a história, muito mais do que lhes estou contando. E toda a gente estava chorando quando eu terminei. Eu disse, vejam onde estou agora. Porque não compus a história de que meu passado é igual ao meu futuro. O passado só é igual ao seu futuro se você viver lá. Se estiver usando o espelho retrovisor para te guiar, você vai bater. Por isso, o que você passou é horrível. O que você passou é injusto. Estou do seu lado, mas se você se agarrar a isso, você não tem futuro. E não tem ninguém a quem culpar senão você mesmo. E esses garotos, para seu crédito, apenas responderam ao desafio. Porque primeiro juraram ouvir todas as histórias. A minha mãe pensava que eu estava mentindo, eu não estava mentindo. Ela jogou sabão líquido pela minha garganta abaixo até eu vomitar. Eu não estava mentindo. Portanto, não é o abuso físico, é o fato de ser essa pessoa que mais amamos que está tentando te machucar que mexe com a cabeça. Por isso, podia ter ficado confuso para toda a vida, mas não fiquei. Porque algo dentro de mim disse, sou responsável por esta vida. E parte disso é porque comecei a ler quando eu tinha 13 e 14 anos, biografias de pessoas, as maiores pessoas da história. E a ler as suas vidas e a descobrir, adivinhem, as suas vidas estavam longe de ser perfeitas. Algumas delas tinham vidas piores do que a minha. Mas quando não se tem referência e tudo o que você faz é ficar online e conversar com outras pessoas, tá deixando todo mundo tóxico. E eu sou assim, eles não fizeram isso, então temos uma vida horrível tal como aquelas pessoas. Por que eles estão sempre online? Porque não tem uma vida. Certo? Não seja uma dessas pessoas. Liberte-se das correntes do seu passado. Não digo que o seu passado não importa, mas escute. Minha mãe, estou dizendo sempre isso às pessoas e é verdade. Se a minha mãe tivesse sido a mãe que eu queria que ela fosse, a mãe que ela deveria ter sido, eu não seria o homem que hoje me orgulho ser. Porque tive de me tornar um psicólogo prático antes de qualquer escolaridade. Descobri como ela estará de humor, como posso mudar o seu estado de espírito, como é que é proteger das crianças, quer dizer, senti a vida e a morte, e foi até certo ponto. Por isso desenvolvi competências numa idade tão jovem e depois, quando aprendi coisas, apenas acrescentei as minhas competências. Mas tinha um sentimento central de certeza que podia dar a volta a qualquer pessoa, porque começou com a minha mãe. E graças a Deus por ela. E ela me encorajou de muitas maneiras, ela fez tantas coisas fantásticas. E me amava, embora por vezes não parecesse que assim fosse. Mas, se os seus pais, se as pessoas à sua volta tivessem dito tudo o que você pensa que deviam ter dito, se não tivesse sido tóxico, se tivesse encorajado, você não teria qualquer músculo. E neste momento não tem qualquer músculo porque está usando isso como desculpa, se você está pensando assim. Eu não estou atacando, irmãos e irmãs. Estou ligando para vocês porque sei que vocês são mais. Você não ficaria de boca fechada. Vocês foram hipnotizados por uma cultura de fraqueza. Agora, dito isto, direi uma última coisa. Sei que tem outras perguntas, mas é tão importante o que perguntou. Sim, há pessoas com quem você não quer sair e que não o servirão. Mas depois siga em frente. Não sente aí e fica falando sempre sobre isso. Não perca o seu tempo. E você diz, mas e se for família, Tony? O meu também era de família. Você aprende a crescer. Você fala no meu. Se alguém consegue tirar sua cabra, se alguém te consegue irritar, se alguém pode fazer você se sentir inferior, isso é Deus dizendo, cresce. Você precisa de algum crescimento espiritual. Tem de haver alguma mudança na sua percepção, na sua crença, nas suas emoções, no seu olhar espiritual da vida, para que isso não possa mais acontecer. E quando isso acontece, como aos 61 anos, já passei por muitas dessas coisas e gosto de fazer as coisas em massa, por isso assumi grandes desafios, por isso teria de crescer mais. Mas depois a vida também o joga em você. Quando eles vêm, você apenas diz, tá bem, isso vai me levar até eu crescer. O que precisa de mudar em mim para que não tenha mais impacto? Mas Jim Rohn costumava dizer, o meu professor original costumava dizer, Tony, o que acontece se eu tiver aqui uma xícara de café?
E ele dizia, se o seu pior inimigo deixar cair açúcar no seu café, o que é que vai acontecer? E eu dizia, bem, tem um café doce. E ele dizia, e se o seu melhor amigo, tua mãe, teu pai, tua amada deixar cair uma gota de estricnina? Eu disse, estaria morto. Ele responde, é verdade, a vida tem açúcar e estricnina, por isso cuide do seu café. Tudo o que ele disse foi, fique de guarda à porta do seu cérebro. Mas algumas pessoas pegam e dizem, oh meu Deus, você vai me matar, era uma metáfora. Estas pessoas não são tóxicas porque você lhes dá energia. Portanto, se a sua mãe está louca e constantemente te critica, isso te deixa louco, basta dizer, é a minha mãe. Essa é a sua maneira de mostrar amor. E encontre uma nova perspectiva. E não importa o que ela faça, apenas fique num estado bonito e a ame. E pense, rapaz, pense em tudo que ela se importa e sente. Ou tudo que ela está frustrada na vida. Ou tudo que ela está passando que a fez assim. E graças a Deus não tenho que passar por isto. Eu posso amá-la. E é como se o crescimento fosse o único limite para a sua felicidade. Se você não está feliz, não está crescendo em alguma área. E normalmente é um lugar onde se culpa. Está apontando o dedo. Não me interessa ser o governo. Não me interprete mal. As pessoas podem ser injustas. Isso acontece com certeza. Mas não se pode controlar isso. Não se pode fazer com que isso não aconteça. O que se tem que fazer é tornar-se mais forte do que qualquer outra coisa para que seja livre. A liberdade vem do crescimento. A liberdade não provém do controle, porque o controle é a ilusão. Não se pode controlar toda a gente, por mais que se tente. Não se pode controlar o que eles pensam ou sentem. E nem todos vão ser justos e injustos. E vocês, meus caros amigos, e eu, nem sempre fomos justos. Admitamos ou não. É apenas a natureza de ser um ser humano. Mas podemos tornar o maior padrão justo, amoroso, poderoso e servindo. E crescendo até se tornar a coisa dominante dentro de nós. E depois experimenta essa vida como sendo ótima. Não ser ótimo. A vida é ótima porque se está vivendo um ótimo caminho. Parece que eu tô vendo e ouvindo de muita gente que, nesse último ano, tudo desmoronou para ela. Sua saúde, suas relações, suas finanças, suas missões e propósitos. E até a sua consciência espiritual. Parece que todas as áreas da vida das pessoas têm estado em ruptura, mas nem todas as pessoas. Tem gente vivendo muito bem, se esforçando para atingir um objetivo e todas essas coisas. Mas eu tô vendo um padrão de muita gente rompendo com isso. Cenário hipotético, digamos que você só poderia focar em uma coisa para começar, que você só dispõe de tempo e energia para se concentrar em uma coisa. Sua saúde, suas relações estão todas desmoronando e a sua grana acabou. Onde as pessoas devem focar primeiro para criar uma base para que tudo comece a melhorar aos poucos? Penso que antes de responder o que fazer, tem que responder por que está lá. Não é por causa da pandemia. Lembro-me de quando aconteceu o 11 de setembro e as pessoas dizem, oh meu Deus, a minha vida foi destruída por causa do 11 de setembro. E há pessoas no mesmo edifício que mudaram sua vida, cresceram espiritualmente, aproximaram-se da sua família, tornaram seus negócios maiores. E o mesmo edifício ardeu. Certo? Sei que no meu caso, o 11 de setembro vem, e pode imaginar, eu tenho a sorte de ter agora mais de 80 empresas em todas estas diferentes indústrias, e obviamente tem se saído muito bem pelos padrões de negócios e de vida da maioria das pessoas, mas a minha principal missão é o que faço para viver. É por isso que estou aqui a falar com vocês neste momento, é conseguir que as pessoas sejam livres e vivas e tenham um nível de realização que merecem ter. Sei que elas desejam, mas também acredito que merecem ter, mas para merecer, é preciso fazer certas coisas, não é verdade? E por isso, perder o emprego não é desculpa para ter excesso de peso. Por isso, parem com as culpas. A culpa não é estratégia para uma vida com sentido. A culpa não é estratégia para a grandeza. Portanto, tente resolver isso, número 1. E depois a sua pergunta foi, qual é a única coisa em que se deve concentrar se só se concentrar numa? Penso que é inteligente concentrar-se numa coisa em primeiro lugar. Focar em muitos pode ser avassalador, mas para outras pessoas é bom concentrar-se em várias coisas. Depende da sua personalidade, portanto, não precisaria. Mas então a resposta seria, a coisa que mais deseje mudar. O que for que lhe esteja causando mais dor. Por isso, se é seu relacionamento, eu iria focar completamente nisso. Agora, no mundo em que estamos, você normalmente não tem o privilégio de dizer, ok, quero trabalhar apenas para ser feliz. Bem, eu posso treinar para ser feliz enquanto o inverno se solta. Você pode se sentar nesta cadeira e ficar totalmente eufórico. Mas se fizer isso numa cultura ocidental, as pessoas vêm e levam seus móveis, certo? Por isso, provavelmente terá de trabalhar tanto no seu lado comercial, financeiro, como no seu lado pessoal. Eu trabalharia em ambos. E, para mim, a forma de atacar isso, se não tiver a certeza de quais as áreas, comece com o corpo. E sei que se pode relacionar com isso, Luiz, porque ambos compartilhamos isso em comum. Eu ensino sempre fisiologia em primeiro lugar, como bem sabe. Se mudar o corpo, vai mudar as emoções. Se mudar as emoções, mudará as suas decisões. E mudará a qualidade da sua vida. Porque a qualidade de vida são as suas emoções. Não é o que se recebe, pode ter $1 bilhão e cometer suicídio. As pessoas já o fizeram, certo? Pode ter belas relações e cometer suicídio. Pode ter pessoas que o amam e ficar triste o tempo todo. O nosso padrão de emoção é a nossa casa. E você tem de melhorar a sua casa. Você tem de treiná-lo. E uma forma de treiná-lo é a emoção que vem na maneira como você se move, na forma como respira, como fala. Por isso, se eu dissesse aos seus ouvintes, aqui está uma pessoa deprimida atrás da cortina, eu darei $100 mil à sua caridade favorita se conseguir descrever o seu corpo, a sua postura. E ela está deprimida. Me diga. Vou usá-lo como exemplo. Como é que essa pessoa está? Estão encurralados lá embaixo, olhando para os seus pés. Eles não estão olhando para cima. Seus ombros estão acabados para frente. Estão respirando de forma cheia ou fraca? Superficial e... Estão falando rápido ou lento? Eles falam... Se eles estão depressivos, estão falando rápido, não calmamente. Bem, isso geralmente é estressado. Deprimido é diferente de estressado. Devem estar falando mais baixo, mais devagarzinho também. E todos esses traços físicos mudam a bioquímica no sentido desta sensação de estar deprimido. Em depressão não farão nada.
Quando eu estava deprimido e já não entendo mais, apenas retirei da minha vida, até tirei essa palavra da minha vida, porque as palavras que se criam uma resposta bioquímica. Mas quando fiz, há décadas atrás, porque tinha aqueles pensamentos do tipo, alguma razão para ainda estar aqui, esse tipo de loucura na sua cabeça, consegui sair disso usando a raiva originalmente. Por vezes, se alguém estiver triste ou deprimido, eu deixo com raiva e dizem, o que ele está fazendo? Ele está deixando zangado, porque a raiva é muito mais útil do que a depressão. Da raiva consigo fazer você rir, você agir. Então, gradualmente percebi porque não precisava da raiva. Era sobre o crescimento, sobre a contribuição, o significado. Por isso há fases a atravessar. Mas para responder à sua pergunta, devem trabalhar tanto o lado empresarial e pessoal da sua vida. E para qualquer uma delas funcionar, é preciso estar num forte estado emocional. E se começar pelo seu corpo, sabe que eu começo todas as manhãs com minha água fria, com meu treino, começo o dia a alimentar a minha mente, certo? Por isso há certas coisas que tente fazer fisicamente. Para ser suficientemente forte para se lembrar da verdade, porque lembre, o medo é físico. Sente na garganta, no estômago. Também a coragem. Coragem não significa que não tenha medo. Significa apenas que é forte o suficiente para se esforçar apesar do medo, certo? E a coragem se sente diferente no corpo. Por isso quando vai treinar, dar um sprint ou uma corrida forte, ou pula naquela água gelada, quando exige a mente ir além do que é confortável, você sente uma força dentro de você. E essa força vai te ajudar a mudar o seu corpo, suas emoções, suas relações, o que quer que seja. Mas então a outra coisa que estou dizendo é mudar alguém que seja bem-sucedido. Não faça isto por tentativa e erro. Encontre alguém que tenha o que você quer, idealmente talvez mais do que uma pessoa, 2 ou 3, e veja o que eles estão fazendo diferente de você na sua relação. O que eles acreditam de diferente de você no que toca a relações? Seu corpo deles? O que eles estão fazendo? Eles não têm sorte, estão fazendo as coisas de forma diferente. Podem ser um pouco diferentes bioquimicamente, mas há aí padrões que se podem ver. E assim, em vez de aprender por tentativa e erro, que pode levar décadas, talvez nunca aprenda. Jim Rohn me ensinou, o sucesso deixa pistas. Encontre alguém que tenha o que você quer, estude o que ele faz, todos os aspectos e depois adicione seu processo. Esse é o caminho para a velocidade da transformação. Por isso, eu já o fiz. Não sou a única pessoa, há tantas empresas que passaram do pior do que alguma vez tinham estado na sua história para o melhor, porque encontraram uma forma de mudar. Mas isso exige um pedaço psicológico de não culpar. Por isso, talvez seja a hora de pensar por si próprio e de modelar o que funciona em vez do que lhe é dito. Isso é algo a considerar por si próprio.